Você sabe como acabou a Segunda Guerra Mundial? E aí pessoas, eu sou o Lucas e bem-vindos a mais um vídeo do canal Histórias da História. E hoje eu vou falar como foi o fim da Segunda Guerra Mundial e a queda do Terceiro Reich. Antes um recado básico. Eu não vou falar da participação do Brasil na Segunda Guerra, porque ele foi foda, ele merece um vídeo só pra ele. Se você não viu a primeira parte do vídeo da Segunda Guerra Mundial, você clica na tela, qualquer lugar da tela. E se você viu, bora lá. Antes. Depois do Hitler invadir a Rússia, ele consegue conquistar um quarto do território do Stalin. Ele realmente manjava de war. War. It's fantastic. Após se derrotado em Moscou, Hitler decide invadir Stalingrado, mas acaba tomando uma surra fodida, já que os soviéticos estavam impondo uma boa defesa e defendendo a população. Depois de muita luta com poucos recursos e exaustos da batalha, os alemães se rendem, e Hitler perde 850 mil homens. Hitler sabia que essa perda faria com que a Wehrmacht nunca conseguisse homens para uma nova ofensiva. Por sua vez, os soviéticos perderam 1.130.000 pessoas, que foram entre civis e soldados que morreram só em Stalingrado. Esse banho de sangue se deu porque a cidade foi um bom ponto de propaganda para os alemães. Um não quer perder a cidade com o nome dele, e o outro quer tomar a cidade com o nome do outro. Isso faz com que seja um banho de sangue desenfreado. Como em todo governo ditatorial, eles usam da propaganda. E Hitler usou da propaganda para esconder essa derrota e a rendição dos soldados alemães em Stalingrado. Ele pede para o seu amigo mancada, o Joseph Goebbels, ministro da propaganda, para que faça propagandas que usem a palavra sacrifício ao invés de rendição, para galvanizar o povo alemão e fazer ele defensor. Sua reação instantânea é esconder a notícia do povo alemão. Ele vai apressadamente ao seu quartel-general na Prússia Oriental, declarando: se o 6º Exército se retirar de Stalingrado, a Wehrmacht nunca terá condições de voltar. Os noticiários alemães certamente não mostravam quaisquer dessas imagens. E Hitler diz: não devemos usar a palavra rendição. Precisamos explicar que nossos homens não conseguiram receber suprimentos e que por isso foram vencidos. Temos que usar a palavra sacrifício. Após a derrota de Stalingrado, os russos estavam: Stalingrado é nosso! Tanto a Wehrmacht como os soviéticos passaram o início do verão se preparando para se matar em novas ofensivas. Em 4 de julho de 1943, os alemães decidiram atacar a cidade de Kursk, perto da Ucrânia. Conhecida como a Batalha de Kursk, foi a maior batalha de tanques da história e a batalha com a maior perda de aviões em um dia só. Os russos haviam avançado dentro das linhas de frente e a Alemanha irá lançar uma maciça ofensiva de verão, a Operação Zitadelle. A maior batalha de tanques da história. 2.700 tanques alemães estão se preparando para combater 3.600 tanques soviéticos. Mas a superioridade técnica do Tiger alemão parece ser esmagadora. Contando com 2.700 tanques alemães e 3.600 tanques soviéticos, a batalha foi um banho de sangue. Foi uma derrota para os alemães, já que perderam 56 mil soldados e 150 mil ficaram feridos. E aí o Hitler acaba desistindo da ofensiva e... Um plus dessa batalha e da Segunda Guerra Mundial no geral foi que os britânicos conseguiram decodificar a máquina de criptografar mensagens, conhecido como Enigma. Para quem viu aquele filme Jogo de Imitação, é aquela mesma máquina e aquele cara que consegue decifrar a máquina. A decisão de não dar continuidade à ofensiva de Kursk se deu porque os aliados invadiram a Itália no dia 9 de julho. E isso acabou que o Mussolini acabou sendo destituído e preso depois. A partir do dia 12 de julho de 1943, os soviéticos acabam lançando várias e várias ofensivas, fazendo com que toda a esperança de vitória alemã fosse acabando. A Batalha de Kursk foi um marco porque acabou com a superioridade alemã na guerra. No dia 10 de julho de 1943, uma invasão conjunta com o Reino Unido, Canadá e Estados Unidos acaba desembarcando na Itália, mais especificamente na Sicília. E eles libertam a Sicília e Hitler, como na sua extrema habilidade de jogar war, acaba mandando algumas divisões para defender a Itália e resgatar Mussolini. Sicília, agosto de 1943.
Tudo o que Hitler pode fazer é tentar deter os avanços aliados. 11 de setembro de 1943. Mas ele não consegue evitar a queda de Mussolini, o que leva a Itália a se render e a mudar de lado. O novo governo italiano prende Mussolini nas montanhas. Hitler envia uma unidade aérea de comando para resgatá-lo. Hitler quer Mussolini de volta ao poder. Ele o manda de volta à Itália para restabelecer seu regime fascista com a ajuda do exército alemão. Hitler envia uma força especial alemã de paraquedistas que resgata Mussolini, que logo depois ele estabelece um governo fantoche ligado aos alemães, que é conhecido como República Social Italiana, que é inútil também. Os aliados lutam e lutam várias vezes até chegar nas linhas alemãs em meados de novembro, por aí. Em novembro de 1943, Stalin, Churchill e Roosevelt se encontram na Conferência de Teherã. Essa conferência estabelecia que os aliados invadiriam a França em 1944 e a União Soviética declararia guerra ao Japão depois de 3 meses da queda da Alemanha nazista. A ideia do Churchill era uma só: deixa a Alemanha e a União Soviética ficarem brigando até eles se fuderem, porque afinal foda-se os dois. E é claro que ele não falava isso na frente do Stalin, porque... Stalin, que tava puto, chegou e falou: e aí caralho, vocês vão fazer alguma coisa ou eu vou ter que ganhar essa guerra sozinho? Eu não tenho mais projéteis, eu tô mandando bebês ucranianos nos canhões. Stalin achava que só invadir a Itália não era suficiente, ele tinha que fazer com que o exército alemão se dividisse. Depois da tomada da França, os alemães armam uma defesa na costa norte francesa, a Normandia. Como Rommel, sim, aquele que livrou a casa dos italianos na África, depois que ele perdeu o norte da África, ele foi designado para defender a Muralha do Atlântico, ou a Fortaleza Europa, que ficava na Normandia. A maior preocupação de Hitler é evitar quaisquer outros desembarques aliados na Itália e, acima de tudo, na França. Essa é a ideia por trás da Fortaleza Europa, cujo emblema é o Muro do Atlântico e que é um espantoso sistema de fortificações que se estende desde a Noruega, descendo até a fronteira espanhola. Rommel fica encarregado da defesa da Fortaleza Europa. Como a operação do dia D era uma operação muito secreta, os aliados eles contrataram estúdios de cinema e empresas de engenharia para construir tanques e exércitos fakes e portos artificiais para desembarque de tropas na praia. Também chamaram idosos, veteranos de guerra, para ficarem mandando WhatsApp um para o outro para confundir a inteligência alemã nas mensagens. No dia 6 de julho de 1944, de tanta encheção de saco da Rússia, os aliados invadem a França. A operação conhecida como Dia D era para ser executada oficialmente no dia 5. Mas por que no dia 5? Que era lua cheia. Eles tinham uma brigada de lobisomens? Lisa's fallen for a vampire? That makes me so angry! I feel the change coming! É porque eles precisavam da iluminação natural da lua, já que a invasão seria de noite. Mas como o tempo tava uma merda, chovendo pra caralho, eles acabaram desistindo e mudaram pro dia seguinte, porque o tempo melhorou um pouco. O desembarque contou com tropas americanas, britânicas, canadenses e francesas, e em 4 praias: Omaha, Utah, Juno, Sword Beach e Gold. A operação contou com tanta gente e foi tão grandiosa que até o Wolverine participou dela. Muita gente acha que a Alemanha nazista estava perdendo a guerra aí, mas na verdade eles estavam perdendo a guerra faz muito tempo, desde Stalingrado. A corrida do dia D, a marcha para Berlim, como foi conhecida, além de ser uma operação militar, é uma operação econômica, porque era uma operação armada de quem ficaria com a tecnologia alemã primeiro, já que a tecnologia alemã era muito superior à tecnologia dos aliados, eles eram fodas. Dia 22 de julho de 1944, os russos lançam uma ofensiva na Bielorrússia, empurrando os alemães para a Polônia. Após os alemães serem empurrados para a Polônia, a resistência polonesa, composta de judeus e pessoas renegadas da Alemanha, acaba impondo uma boa defesa, mas depois eles acabam sendo todos mortos. Eles todos tocam o terror com a Alemanha, mas acabam todos se fudendo. Polônia.
Gueto de Varsóvia, 19 de abril de 1943. Atrás dos muros do gueto de Varsóvia, os alemães enfrentam uma rebelião dos judeus. Revolta do Gueto de Varsóvia. Mas os judeus conseguem armas e morrem lutando. Os sobreviventes são deportados para o campo de extermínio de Dublinka e são executados. O gueto é completamente destruído. Até dezembro de 1944, os alemães tinham perdido Ucrânia, Iugoslávia, Eslováquia, Grécia, Albânia, Romênia, Bulgária, França e Países Baixos. Em 16 de dezembro de 1944, os alemães tentam desesperadamente uma ofensiva na floresta das Ardennes, ali na fronteira com a Bélgica. Mas acabam tomando no cu e a ofensiva é facilmente repelida e eles se fodem demais. No dia 12 de abril de 1945, Roosevelt acaba falecendo e seu sucessor, vice-presidente Harry Truman, acaba assumindo. Em 28 de abril do mesmo ano, Mussolini acaba sendo morto em praça pública por partisanos italianos, que estavam todo mundo ferrado e não queria se fuder mais ainda. Depois de muitos avanços e muitas vitórias, os aliados chegam na Alemanha Ocidental e os russos em Berlim, deixando Hitler cada vez mais com o cu apertado. No dia 30 de abril de 1945, Hitler decide cometer suicídio com a sua esposa Eva Braun. Ele se mata em seu bunker com um tiro na cabeça e vai pro inferno se fuder com o diabo. Yoshnerius. A morte do Führer faz com que os exércitos alemães assinassem uma rendição no dia 2 de maio, mas ela só foi ratificada no dia 8, marcando oficialmente o dia para o fim da Alemanha nazista. Em maio de 1945, as tropas americanas, britânicas e chinesas acabam com os japoneses na Birmânia. No final de julho de 1945, os americanos haviam tomado Iwo Jima e Okinawa. Depois de tomarem todos esses territórios, os aliados se reúnem em Potsdam, na Alemanha, para ratificarem um bem bolado que eles tinham feito na Conferência de Teherã e fazerem um bem bolado exigindo a derrota do Japão. O Japão acaba ignorando todas essas exigências que os aliados fazem para eles e eles acabam tomando 2 bombas atômicas na cabeça. Após os ataques das bombas nucleares, foi a primeira vez que o imperador Hirohito se apresentasse à população, falando no rádio. Essa foi a primeira vez que a população ouviu a voz do imperador em toda a história do Japão. Os japoneses se rendem no dia 15 de agosto de 1945, mas o acordo só foi ratificado no dia 2 de setembro, marcando oficialmente o fim da Segunda Guerra Mundial. Mais impressionante é que o Wolverine estava lá. That's a B-29, Bob. There's no outrunning what's coming. Run, now! Então é isso, pessoas, o vídeo vai ficando por aqui, não foi tão grande quanto o primeiro vídeo. E eu vou acabar deixando a continuação das músicas da banda Sabaton na descrição. E uma dica de filmes e séries é aquela série americana da HBO chamada Band of Brothers, que fala das tropas americanas paraquedistas que aterrissam no dia D nos territórios ocupados pelos alemães. A Queda, As Últimas Horas de Hitler, que mostra as últimas horas do Führer, os últimos dias do Führer vivo no comando da porra toda. E por último, mais ou menos importante, a Lista de Schindler, que fala sobre os judeus e os campos de concentração. Mesmo eu não tendo falado sobre o Holocausto, eu vou falar num vídeo posterior. Não se preocupe. O vídeo vai ficando por aqui. Críticas, comentários, elogios e xingamentos vocês podem colocar na descrição, que eu vou ler tudo. E se vocês quiserem compartilhar, dar like, legal. E valeu!